Nessa série encantada, o presépio ganha forma em crochê e ocupa lugar de destaque na sua árvore. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Para completar o trio de reis, vamos fazer o rei Belchior, com detalhes que vão deixar o seu presépio maravilhoso. Para a gente começar a trabalhar no nosso rei Belchior, primeiro eu vou falar para vocês sobre os materiais que eu utilizei para fazer ele. Vou começar falando sobre as linhas que eu utilizei. E aqui eu vou falar sobre a Off-White, que é a 8176, que eu utilizei no cabelo, barba, bigode. Utilizei a linha Chantilly, que é a 7563, que eu utilizei aqui na cor da pele dele. E a cor marinheiro, que é a 2745, que eu utilizei aqui na gola dele. Utilizei aqui para coroa a linha Encanto Slim, que é essa linha de viscose, tá? Que ela é bem brilhosa e dá esse efeito bem legal de coroa. Eu utilizei na cor ouro, que é a 7577. Para fazer ele, também utilizei uma bolinha de isopor, e aí eu revesti, né, essa bolinha de isopor e a gente fez os detalhes. E essa bolinha de isopor tem 6 centímetros de diâmetro. Se você tiver dificuldade de achar bolinha de isopor ou não gostar de trabalhar com bolinha de isopor, pode usar enchimento acrílico, aquele branquinho mesmo que a gente usa para os amigurumis, que também vai dar certo, tá? Utilizei um aro para fazer a coroa, e eu gosto muito de fazer coroa com aro, porque fica esse acabamento bem legal, bem certinho. E essa coroa, ela tem 4,5 centímetros de diâmetro. Se você não achar o aro, você pode fazer sem ele também, não tem problema, eu explico no vídeo, tá? Que mais? Estou utilizando olhos do modelo Olhos com Trava, de 8 milímetros. E eu estou usando com trava porque eu gosto, que fixa melhor aqui no meu isopor. Mas se você tiver só de pino reto ou ou alguma miçanga, também não tem problema, vai ficar super bonitinho também, tá? Além disso, eu vou precisar de tesoura, vou precisar de uma linha de bordado, que é essa linha mais fininha aqui, ó, da sobrancelha, na cor preta. Estou utilizando a agulha de crochê de 2,5 milímetros. Uso também uma agulha de tapeceiro para dar acabamento. Preciso de alfinetes. Estou usando aqui uma cartela de adesivos, e aí isso é super opcional. Eu usei aqui para fazer as pedrinhas da coroa dele. E vou precisar de cola. Cola de tecido. E aqui eu utilizo da Aline, mas você pode utilizar a cola que você tiver mais facilidade de encontrar aí na sua cidade. E eu utilizo uma cola também adesiva. Utilizei aqui a cola adesiva para pregar essas pedrinhas aqui na coroa dele. E isso é tudo. E agora a gente vai começar a trabalhar no nosso rei Belchior. Então vamos dar início à nossa bolinha de Natal. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a base dela, tá? E o que que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai fazer um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui o meu anel mágico. E agora, eu vou usar um marcador para saber onde é o começo e o fim de cada carreira, o que é muito importante no crochê circular, né? E a gente vai fazer, para cada ponto de base, a gente vai fazer um aumento. Então, a carreira número 2 aqui agora são 6 aumentos.
eu venho aqui no meu primeiro ponto e vou aproveitar e já vou esconder essa linha aqui do anel mágico. A hora que eu puxar o ponto aqui, olha, ela já vai ficar ali atrás, já vou escondendo ela. Então são 6 aumentos, então são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então eu fiz aqui o meu primeiro, aqui faço mais 2, o meu segundo, terceiro, o quarto, o quinto, e aqui no último, antes de eu fazer o último, eu já vou cortar esse fiozinho aqui do anel mágico, porque eu já embuti ele o suficiente, tá? Então eu corto aqui meu fiozinho e faço o último aumento aqui nesse último ponto de base. Então eu termino essa carreira aqui número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, aonde vou fazer um padrão de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então eu vou fazendo aqui, olha, continuo fazendo um ponto baixo e um aumento. Eu sigo esse padrão até acabar aqui essa carreira número 3. Eu acabei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, aonde eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos e agora eu faço aqui um aumento. E sigo também fazendo esse padrão até o final da carreira. Um, dois, um, dois. Eu terminei aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Então eu começo aqui, ó. 1, 2, 3 e um aumento. E faço esse padrão até o final da carreira também. Eu terminei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, aonde eu vou fazer um padrão de 4 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então a gente começa fazendo 1, 2, 3, 4. Um aumento. E continuo fazendo 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Eu terminei aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7 com 5 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então eu faço 1, 2, 3,
4 e 5. Faço um aumento e repito 5, um aumento, 5 aumento, até o final da carreira. Três, 4, 5 e no último um aumento. Terminei aqui a carreira número 7, com 42 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a última carreira de aumentos, que é a carreira número 8, aonde a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes também. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço um aumento e continuo trabalhando nesse padrão até o final da carreira. Três, 4, 5, 6 e o último aumento aqui no final. Então eu terminei essa carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora nós vamos fazer das carreiras 9 até a carreira 16 com 48 pontos baixos. Então serão 8 carreiras de 48 pontos baixos. Eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 16 com 48 pontos. E antes de começar as diminuições, eu vou agora inserir a minha bolinha de isopor. Se você tiver dificuldade de achar a bolinha de isopor e quiser fazer com enchimento, também dá, tá? É que a bolinha de isopor ela vai tornar o seu trabalho mais prático e vai deixar a sua bolinha também bem redondinha, tá bom? Mas, se você tiver dificuldade, não estou conseguindo achar a bolinha no tamanho certo, não, né, não consigo fazer, só quero fazer uma, às vezes só acho o pacote de bolinha, faz com um enchimento também, que também dá certo. Essa bolinha de isopor aqui tem 6 centímetros, mas mais uma vez, é legal você medir no seu ponto como que vai ficar. O meu ponto é bem apertado. E aqui a 6 centímetros, olha, eu ainda consigo girar ela aqui dentro, ela fica com um pouquinho de folga, tá? Então, é a base para você fazer essa bolinha dos 6 centímetros. Então, agora que eu inseri a bolinha, eu vou começar a fazer as diminuições para acabar de cobrir essa bolinha. E agora a gente vai começar a carreira número 17. Onde a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, a gente começa aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma diminuição invisível, ou seja, pego apenas as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos, puxo a laçada e finalizo o ponto baixo. E continuo fazendo essa sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Três, 4, 5, 6 e a última diminuição aqui no cantinho.
Eu finalizo essa carreira número 17 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 18, aonde eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então eu começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, faço a diminuição e continuo essa sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, até acabar a carreira. Três, 4, 5 e uma diminuição. Então, eu terminei aqui a carreira número 18 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 19 com 4 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então, eu venho aqui 1, 2, 3, 4, faço a diminuição e continuo esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3, 4 e a diminuição aqui no último, nos 2 últimos pontos, né? Eu terminei aqui a carreira número 19 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 20, aonde eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, também por 6 vezes. Então, eu começo aqui. 1, 2, 3. Faço essa diminuição e sigo esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3 e o último, uma diminuição. Eu terminei aqui a carreira número 20 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 21, que também é uma carreira de diminuição, só que agora eu quero trabalhar apenas no BLO, ou seja, apenas no back loop, que é a alcinha de trás do nosso trabalho. E aí tem um truquezinho aqui, como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo na alcinha de trás, o meu segundo ponto baixo na alcinha de trás. E agora aqui, na hora de fazer a diminuição, como eu tô trabalhando só nas alcinhas de trás, não tem como fazer aquela diminuição invisível, né, que a gente falou, que é nas alcinhas da frente. Mas nós vamos fazer um negócio diferente também. A gente vai pegar, vai passar a agulha na primeira alcinha, vai laçar o ponto, vai passar a agulha na segunda alcinha e vai laçar também. Vão ficar 3 laçadas na agulha. Aí eu finalizo o meu ponto baixo nas 3 laçadas, tá? Vou fazer de novo aqui, olha. São 2 pontos baixos, normal.
E agora a diminuição. Venho com a agulha no primeiro, laço, venho com a agulha no segundo, laço, fico com 3 laçadas na agulha. Finalizo meu ponto baixo nas 3 laçadas, tá? A diminuição só nas alcinhas de trás. E vai fazendo esse processo até acabar aqui. 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu terminei aqui a carreira número 21 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 22, aonde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Então, um ponto baixo, e aí eu volto normal fazer a diminuição invisível. Uma diminuição. E sigo fazendo isso até o final. A última diminuição. Vou tirar meu marcador, porque agora vou fazer a última carreira. E a última carreira aqui serão 6 diminuições. Então, vou tirar meu marcador, porque agora eu só vou fazer 6 diminuições e já acaba o trabalho, né? Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e a última, 6. Posso cortar o meu fio, puxar minha linha, e aqui eu vou fazer o anel mágico invertido. Então, eu vou colocar o fio na minha agulha. Para cada alcinha aqui que sobrou dos pontos, sobraram 6 pontos, eu vou pegar a alcinha de fora de cada ponto desse e vou passar o meu fio, ó. Passei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A hora que eu passar todos eles, eu puxo para fechar esse anel mágico invertido. Pego um pontinho aqui na lateral, dou um nozinho e já posso esconder esse fio aqui por alguns pontos do meu trabalho. Eu gosto de esconder por uns 2, 3 pontos, tá? E já posso cortar o meu fio. Prontinho. A nossa base da nossa bolinha está completa. Um outro passo que a gente vai fazer agora aqui na bolinha é colocar os olhos nela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar olhos, os meus olhos são olhos de trava, porque eu não tenho outro modelo. Só que a gente não vai colocar as travas, né? Porque já tem o isopor. Mas os olhos de trava têm essas ranhuras aqui, ó. O que ajuda também a prender no isopor, tá? Se você não tiver só daquele que é liso, você pode colocar também, não tem problema. Pode colocar um pinguinho de cola, para ele não sair, tá? Mas aqui só vai sair se alguém realmente puxar. E não é a intenção, né? A intenção é a bolinha, você colocar lá na árvore e tal. Então não vai ninguém tirar os olhos daqui. Como que a gente vai colocar os olhos? Eu vou contar aqui, vou pegar um alfinete. E eu vou contar, olha. Aqui, aonde eu terminei, tá vendo? Aqui, deixa eu mostrar aqui.
aonde tem esse degrauzinho aqui, ó, é a parte de trás do nosso trabalho, né? Eu gosto sempre de deixar a parte de trás virada para trás. Então, se a parte de trás está aqui, a parte da frente é aqui, eu vou colocar até um alfinete, aqui é a parte da frente. Eu gosto sempre de deixar marcado, de fazer o trabalho de olhos, por mais que não vá aparecer, eu gosto sempre de deixar marcado aqui a parte, de fazer as coisas na parte da frente. Vou aqui medir aonde eu vou colocar os olhos. Então, eu vou colocar os olhos entre as carreiras 12 e 13. Então, eu vou vir aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Coincidentemente, eu coloquei bem entre as carreiras 12 e 13 mesmo, olha. Então, aqui, entre as carreiras 12 e 13, eu vou colocar os meus olhos. E a distância entre eles vão ser de 8 pontos. Então, eu estou aqui com o meu alfinete, olha, eu conto 1, 2, 3, 4, vai ter um olho aqui. Pro lado de cá agora. 1, 2, 3, 4. E coloco meu olho aqui. Então, a distância entre eles, vou tirar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos entre eles, tá? Tô usando aqui meu olho de 8 milímetros. Vou tirar o alfinete aqui, que eu já sei onde que é. E vou inserir os meus olhos. Ó, substituo o alfinete pelos meus olhos. Levantei aqui também. Pronto. Os olhos estão colocados. Bom, agora a gente vai fazer a marcação do nariz. Como que eu vou fazer essa marcação do nariz? Aqui do lado do olho, na carreira de baixo, depois que o olho acaba, o primeiro ponto você marca. Aqui. A mesma coisa. Primeiro ponto a gente marca na carreira de baixo. E agora serão, desse ponto que eu marquei, no segundo eu coloco alfinete. Do ponto que eu marquei, no segundo eu vou colocar o alfinete. Então, já tiro os 2 alfinetes. Então, o meu nariz vai ser aqui, ó, tá? Centralizado no meio dos olhos, tá? Tem 2 carreiras para cá, tem 2 carreiras para cá e o meu nariz vai ter 2 carreiras também. Vou colocar a linha, inserir a linha aqui, ó, num ponto qualquer abaixo e vou sair com ela no meu primeiro alfinete aqui, ó. Trago a linha. E agora eu vou com ela até o meu segundo alfinete, tá? Entro com a agulha aqui no segundo alfinete. Posso tirar os alfinetes já, porque eu já sei onde comecei a acaba. E agora eu vou voltar aonde estava, onde eu entrei com a linha, onde estava meu primeiro alfinete. Porque eu quero fazer aqui 3 voltinhas. Então, eu fiz uma, volto, entro novamente e saio novamente no mesmo lugar. 2. E agora a terceira, eu entro no mesmo lugar e já saio lá onde está a minha linha, que é para eu já arrematar aqui meu trabalho. Ó, e o meu narizinho ficou aqui. Com 3 voltinhas em 2 pontos, tá? Aqui eu vou dar o nozinho. E já vou arrematar e esconder essa linha. Prontinho. Então, se a gente fez os olhos, agora a gente vai fazer a sobrancelha.
Para fazer a sobrancelha, eu tô pegando uma linha de bordado aqui, vou cortar um pedaço dela e vou usar ela na forma simples mesmo, tá? Não vou dobrar nem nada, eu quero ela fininha mesmo. Vou entrar com a minha agulha num ponto qualquer aqui atrás, vou tá até um pouquinho mais perto porque a minha agulha é curta. E agora eu vou sair com a minha agulha, ó, uma carreira para cima do meu olho e aqui no ponto ao lado do olho, ó. Saio com a minha linha aqui. E agora eu pulo 1, 2, entro com a agulha e já saio com a agulha lá do outro lado. Ó. 1, 2 e já posso levar a minha linha. É só esse, eu quero um trabalho bem simples de sobrancelha mesmo, tá? E aqui eu vou levar a minha linha até encontrar com a outra ali do outro lado, para eu dar um nozinho. E esconder e arrematar. Você pode voltar tanto pela frente, quanto por trás. Se você cortou um pedaço curto, de repente pela frente vai ser mais fácil para você, né? Eu tô com esse pedaço mais comprido aqui mesmo. Vou levar a minha agulha aqui até aonde eu entrei a primeira vez, para fazer o arremate dessa minha linha. Aqui eu dou um nozinho. E já posso esconder essa linha. Prontinho. A base tá pronta. Para fazer a gola do Rei Belchior, a gente vai usar a agulha 2,5 e eu tô usando aqui uma linha azul. Essa daqui é a marinheiro. A gente vai inserir a agulha daqui do topo da cabeça para o final, aqui nas alcinhas que sobraram da carreira 21. Então eu vou inserir a agulha aqui, vou prender o fio, e quando eu prender o fio, eu já vou contar uma correntinha. Faço mais 2, um total de 3 correntinhas, e agora eu vou fazer nessa mesma alcinha mais 2 pontos altos. Então vou fazer aqui um ponto alto e o segundo ponto alto. Então eu quero que no total fiquem os 3 pontos altos. Vai ser um ponto alto formado pelas correntinhas e os outros 2 que eu fiz aqui do lado. Agora eu vou fazer em todas essas alcinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Então volto aqui do lado e faço 1, 2, 3. Na do lado, novamente. 1, 2 e 3. Vou fazendo essa sequência de 3 pontos altos por alcinha até o final das minhas alcinhas aqui. Eu vou fazer aqui o meu e já volto para a gente dar continuidade. Terminei aqui de fazer toda a volta, os 3 pontos altos. Agora eu vou puxar o meu fio, já posso cortar. E aqui vou fazer o arremate com um ponto falso. Vou colocar a minha linha aqui na minha agulha de tapeceiro. E vou vir. Quando eu fiz as correntinhas, olha, eu fiz 1, 2, 3 correntinhas, né?
Deixa eu puxar bem aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou vir aqui nas alcinhas do primeiro ponto alto que eu fiz. Vou colocar minha agulha de fora para dentro, vou puxar. Vou no último ponto que eu fiz, vou colocar minha agulha do meio para fora e vou puxar. E aí eu criei um ponto falso. Agora eu vou vir aqui pelo lado de dentro da golinha, vou pegar um pontinho qualquer, vou dar um nozinho. E agora eu vou descer com a minha linha até a base ali, ó. Para eu encontrar aquele ponto que tá ali, aquela linha que tá ali sobrando, de quando a gente inseriu. Ó, caminhei com a linha até lá embaixo, aqui eu já venho, dou um nozinho e posso esconder o fio. Prontinho. E agora a gente vai trabalhar na barba dele. Para trabalhar na barba dele, eu também estou usando a agulha 2,5 e estou usando o fio off-white. Vou fazer aqui um nó corrediço. E nesse nó corrediço eu vou colocar 32 correntes. Então, venho 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 e 32. Vou voltar nessas correntes trabalhando a partir da segunda corrente depois da agulha. Então, eu tenho aqui a primeira, e aqui na segunda eu vou começar voltando fazendo 4 pontos baixíssimos. Então, eu venho 1, 2, 3 e 4. Agora, eu faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço 3 pontos meio altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 2 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos duplos, onde eu dou 2 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 2 pontos altos, 1, 2, 3 pontos meio altos, 1, 2, 3, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. E para finalizar, eu faço os 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Já posso cortar esse fio. Eu vou pegar aqui as 2 pontinhas e vou dar um nozinho.
e já posso esconder esse fio para trás do trabalho, para poder cortar. Lembrando que a frente do trabalho é essa daqui, aonde a gente vê as duas alcinhas, e a alcinha aqui da onde a gente começou, tá? E atrás aqui a gente não vê, ó. Então, você esconde aqui para trás. E agora, eu vou fazer aqui o bigode dele. Aonde eu vou fazer um nó corrediço. E agora, 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a última aqui, a 10. Já vou cortar o fio e vou puxar bem esse nozinho. Esse daqui do começo, dificilmente ele vai desmanchar, né? Mas puxa bem esse outro também. E corta rente, ó. A gente vai passar cola aqui, ele não vai desmanchar, tá? Muito bem. Agora eu vou pegar aqui o meu rei Belchior e vou colocar a barba nele. Para colocar a barba nele, eu vou vir aqui, ó, vou medir aonde é o meio aqui da barba, que são aqueles pontos duplos, né? Os 3 pontos duplos que eu fiz, ó, esse aqui é o do meio. E vou medir aqui na direção do nariz dele. Só que eu quero a barba 2 carreiras para baixo. Então, vou colocar aqui, ó, tá? E vou prender. Quando eu for passar o cabelo aqui para trás, ó, eu quero a barba dele bem aqui para trás, ó. Eu vou querer ele com 3 pontos depois dos olhos, tá? 3 pontos aqui, ó. Então, eu já vou passar cola nele, e eu tô usando aqui a cola de tecido. E já vou vir com essa barba, ó, 3 pontos depois dos olhos. E vira lá pra cima. E aqui eu já prendo ela. Como essas bolinhas são bolinhas de ornamento, eu vou colar todas essas peças, tá? Não é brinquedo para criança, então eu vou colar tudo. Aqui também eu já vou passar a cola. Ó. E já vou levando ali na direção que eu fique com os 3 pontos depois dos olhos. De ver se tá tudo certinho, tá bom? Passa cola aqui embaixo também. Eu gosto, gente, da linha, quando eu uso linha clara, eu gosto de colocar o alfinete claro também. Porque eu já mostrei aqui em outros vídeos que você colocar, às vezes, o alfinete, esses com a cabecinha escura, às vezes eles mancham a sua linha clara, viu? A sua linha branca, a sua linha off-white. Então é legal a gente, se tiver condição, colocar os alfinetes claros quando você trabalhar com a linha clara. E agora eu vou colocar falei alfinete, né? Agora eu vou colocar o bigode. Vou colocar aqui um pinguinho de cola bem embaixo do nariz dele. Ó. E você mede se tá pro mesmo tanto que tá para um lado, tá pro outro, tá? Vou colocar aqui bem embaixo do narizinho dele, vou colocar um alfinete.
E aqui eu quero o bigodinho mais aberto. Então, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui, ó. Vou trazer esse bigode bem aqui no cantinho. Vou colocar outro pinguinho de cola aqui. E vou trazer o bigode aqui no cantinho. Ó, prontinho. E agora a gente vai trabalhar no cabelo do nosso rei Belchior. E para trabalhar no cabelo dele, eu também usei a agulha 2,5 e o fio off-white também, que eu quero ele todo no off-white, barba, bigode, cabelo, tá bom? E aqui a gente vai começar com um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui meu anel mágico. E vou trabalhar agora na carreira número 2. Na carreira número 2, a partir da carreira número 2, eu já preciso colocar um marcador de ponto para eu saber aonde é o começo e onde é o fim de cada carreira, tá? E vou começar essa carreira número 2 fazendo aumentos. E eu vou fazer um aumento para cada ponto de base. Então, eu tenho 6 pontos de base, vou fazer 6 aumentos. Vou aqui no primeiro ponto e vou fazer já o meu aumento. E vou aproveitar e já vou carregar esse fiozinho do anel mágico aqui, ó. Já vou esconder ele aqui atrás, para ele já ficar preso e não ter mais, depois eu ter que me preocupar com ele. Então, eu fiz um aumento, estou fazendo aqui o segundo aumento, o terceiro, o quarto, o quinto, e aqui no quinto eu já aproveito para cortar esse fio que eu já embuti e faço o último aumento aqui no último ponto. Então, eu terminei aqui agora a carreira número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, aonde eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu faço um ponto baixo e um aumento. E repito esse padrão até o final da carreira. E o último parzinho aqui, um ponto baixo e um aumento. Eu termino aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, aonde eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2 e um aumento. E repito esse padrão de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E o último aqui, 1, 2 e um aumento no último ponto dessa carreira. Eu termino aqui
a carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, onde eu vou fazer um padrão de 3 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. 1, 2, 3 e um aumento. E sigo fazendo esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3 e o último aumento. Eu terminei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6 com um padrão de 4 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Faço um aumento e repito esse padrão até o final da carreira também. Eu terminei aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7, aonde eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Faço um aumento e vou repetindo esse padrão até o final da carreira. Cinco e o último aumento. Eu terminei aqui a carreira número 7 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 8, aonde vou fazer 6 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. E essa carreira número 8 é a última carreira de aumentos. Então a gente começa fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faz um aumento e repete esse padrão até acabar a carreira. Três, 4, 5, 6 e o último aumento. Eu terminei essa carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora a gente vai fazer das carreiras 9 até a carreira 14, 48 pontos baixos, ponto sobre ponto. Serão 6 carreiras, tá? Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente dar continuidade. Eu terminei aqui a carreira número 14 com 48 pontos baixos. E agora a gente vai fazer o detalhe do cabelo dele, aqui na carreira número 15. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar fazendo 19 pontos meio altos. Então, meio alto eu dou uma laçada na agulha, passo dentro do ponto e puxo o fio. Na hora que eu ficar com 3 argolas aqui, eu finalizo esse ponto. Então, eu já fiz 1,
meio alto, e agora eu vou fazer mais 18. Então, 1, já fiz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E o último, 19. Vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo, faço mais 2 meio altos, 1, 2, faço 2 altos, que eu dou uma laçada na agulha, busco o fio e tiro de 2 em 2, é o ponto alto. Fiz um, vou fazer mais outro, que são 2. Agora eu vou fazer 2 altos duplos. O alto duplo eu dou 2 laçadas na agulha e vou tirando de 2 em 2 também, ó. 1, 2, 3, fiz um, mais um. 1, 2, 3 vezes eu tiro de 2 em 2. Faço mais um alto, um meio alto, um baixo e um baixíssimo. Agora eu vou fazer 15 meio altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, faço um baixo e finalizo a carreira com um baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o meu fio, puxar, e a gente vai fazer o acabamento com o ponto falso que a gente já está acostumado a fazer. Vou colocar meu fio na agulha, vou pular o primeiro ponto aqui, vou lá no segundo, vou passar a agulha pelas 2 alças, vou puxar esse fio, volto no meu último ponto, passo a agulha do meio lá para trás e puxo o fio. A hora que eu fiz isso, eu criei o ponto falso. Vou colocar a minha agulha aqui para dentro para fazer um nozinho, faço um nozinho aqui, tá tudo certinho, e já posso esconder esse fio, prender ele aqui atrás para cortar o fio. Prontinho. A gente fez o cabelo dele. E agora, antes de eu colocar na cabeça dele, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a alça, a gente vai fazer aqui a alça para prender na árvore ou onde quer que você vá prender, tá? Então, para fazer a alça, vou pegar aqui um fio da mesma cor do cabelo dele e vou deixar uma parte comprida aqui. Vou fazer um nó corrediço. E aqui nesse nó corrediço eu vou subir 40 correntes. Então, 1, 2, 3, 4.
39, 40. Posso cortar o meu fio e deixo um pedacinho grande também. E posso puxar. Fecha bem aqui, aperta bem e você tem a correntinha. Essa aqui é a frente da corrente, onde eu tenho as duas argolinhas. Aqui é a parte de trás, onde a gente vê aquele pontinho, terceira argolinha que a gente trabalha nela. Vou pegar e vou juntar, ó, a parte de trás com a parte de trás, dessa maneira. Certifica que tá certinho. Vou aqui, bem aqui na pontinha, e vou fazer um nó grande, ó. Com os dois fios. E aí, para fechar o nó, eu vou empurrando ele lá bem pro comecinho, onde eu fiz as correntinhas. Dessa maneira. Vou pegar minha agulha aqui de tapeceiro, novamente. Vou colocar os dois fios por ela. Se você não tiver uma agulha que os dois fios passem, faz um fio de cada vez, tá? Vou inserir aqui no anel mágico. Vou inserir os dois fios. Vou puxar. E aí, ó, você puxa com carinho de modo que o nozinho que você deu venha aqui para dentro, ó. A hora que ele vier aqui para dentro, eu vou tirar uma das linhas aqui da agulha. Vou vir aqui do lado. Vou dar um nozinho, para garantir que esse nozinho não volte lá para fora. Então, eu dou um nozinho nele aqui e já posso passar o fio por outros pontos, ó. Vou fazer a mesma coisa com o outro pedaço de linha aqui. Vou passar aqui o meu fio. Vou pegar um ponto próximo. Vou dar um nozinho. E aí eu já posso também passar esse fio por alguns pontos para prender e cortar. Prontinho. A parte que vai puxar, prender ele aqui na árvore já tá pronto. Agora aqui o cabelo dele é o seguinte. Você veio com os pontos baixíssimos, fez essa entrada aqui, e essa como se fosse uma franja, né? Essa entrada, essa primeira entrada aqui, ó, a gente vai posicionar aqui nesse primeiro olho dele, na primeira sobrancelha dele, assim, ó. Tá bom? Antes de posicionar, eu vou passar a cola, porque eu vou colar esse cabelo aqui. E aí eu vou caprichar na cola, porque é uma peça que vou pendurar, né? E eu não quero que ela descole. Pode caprichar aqui na cola, passa na franja também. Mas sempre que você passar aqui, ó, na parte que já tá acabando a sua peça, você não põe muita cola não, porque senão na hora que você colocar lá na peça pode escorrer. Você pode caprichar mais aqui no fundo, no topo da cabeça, tá? Aí você pode colocar mais cola. Quando você for colocar aqui nas bordas, você põe, mas põe menos, para ele não escorrer a hora que você colocar na sua peça. Bom, passei a cola, volto lá, olho novamente, que aqui a primeira entrada aqui, ó, são duas entradas, tem uma aqui e uma aqui. Essa primeira aqui que eu vim com os pontos meio altos e fiz a primeira entrada, essa você vai encaixar na direção da sobrancelha, aqui ó, dessa primeira sobrancelha dele. E aí você vai ajustar o cabelo aqui. Certifica que você está passando aqui, que a barba vai ficar por dentro do cabelo dele, que a gente quer esse efeito de que o cabelo dele e a barba é uma coisa só. Tá bom?
Vai ficar dessa maneira aqui. E aí você coloca alfinetes para garantir que vai ficar bem preso. Ó, você ajusta, enquanto a cola estiver funcionando, você vai ajustando do jeito que você quer. Tá bom? E aí você coloca os alfinetes para garantir que a cola vai ficar bem presa. Que vai colar direitinho, né, a sua touquinha. E assim a gente termina a parte do cabelo dele. Agora a gente vai fazer a coroa do nosso rei Belchior. Para fazer a coroa dele, eu escolhi aqui um aro. Eu vou revestir esse aro com essa linha Encanto, essa dourada, tá? Esse aro aqui, deixa eu pegar a minha régua. Esse aro aqui tem 4,5 centímetros de diâmetro, tá? E o que eu vou fazer? Vou fazer aqui um nó corrediço. Tô usando agulha 2,5 mesmo. Vou fazer um nó corrediço. Eu deixo o fio para trás do aro. E o que sobrou aqui do nó corrediço fica aqui pro lado de dentro, ó, para frente, tá? E aqui eu vou fazer nesse aro 60 pontos baixos, tá? Então eu trabalho aqui normalmente revestindo ele com 60 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô usando o aro aqui porque eu gosto, a base da coroa fica bem certinha, então eu gosto. Se você tiver dificuldade de achar aro, você pode também trabalhar com as correntinhas. Aí você faz as 60 correntinhas, fecha o círculo e faz os 60 pontos baixos. Fiz as 10 aqui, vou fazer mais 50 para fechar as 60 e já volto aqui com vocês. Revesti aqui todo o meu aro, ó, e aqui tá bem legal que eu não consigo ver a cor dele, tá? E agora eu vou colocar um marcador aqui, ó, porque na próxima carreira eu vou trabalhar fazendo crochê circular, então eu quero colocar o marcador que eu quero saber onde eu comecei e onde eu acabei. E agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um ponto baixo e pular um ponto baixo e pular um. Então, eu vou vir aqui no primeiro, vou fazer um ponto baixo, e aí eu vou pular um ponto. Vou no outro ponto, faço um ponto baixo e pulo o próximo ponto. E vou fazendo esse trabalho em toda a volta aqui do meu aro. Se você tiver feito correntinhas, você também vai fazer a mesma coisa. Que você vai terminar aqui a volta com 30 pontos baixos, tá? Vou fazendo aqui, ó, pra gente chegar lá no final. Então, lembra sempre de pular. Prontinho. Terminei aqui essa carreira número 2 com 30 pontos baixos. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência de um ponto baixíssimo, um ponto meio alto, um ponto alto
E aí, no ponto alto, eu vou fazer um picô de 2. O que significa picô de 2? Eu vou fazer, fiz o ponto alto, eu subo 2 correntinhas. E eu venho agora aqui, ó, vou pegar até uma agulha, porque às vezes essa linha fica meio brilhosa, fica difícil de ver. Eu vou colocar a agulha aqui no final das 2 correntes, tem essas 2 alcinhas aqui, ó, inclinadas no ponto. Eu vou colocar a minha agulha nessas 2 alcinhas e vou puxar um ponto baixíssimo. Esse é meu picô de 2. Vou voltar a fazer um ponto meio alto. E um ponto baixíssimo. Então, eu fiz a primeira parte da coroa. Agora eu vou repetir essa sequência por mais 5 vezes. Então, vou fazer mais uma aqui com vocês, ó. Ponto baixíssimo, um ponto meio alto, um ponto alto, subo 2 correntinhas e volto com a minha agulha na base das correntinhas, onde tem 2 alcinhas aqui, ó, inclinadas. E puxo um ponto baixíssimo por eles. Faço um meio alto novamente. E um baixíssimo. E aí você continua fazendo esse trabalho até o final aqui, tá bom? E finalizo com um baixíssimo. Então eu fico aqui, ó, com uma coroa com 6 pontos. Vou tirar já o meu marcador. Vou puxar o meu fio. Cortar. E olha, que gracinha que fica a coroa dele. Vou pegar esse meu fio, vou levar, fazer ele encontrar com o outro que tá lá embaixo. Vou passar ele aqui, ó, por os pontinhos, até encontrar lá embaixo com esse outro, para eu dar um nozinho e fazer o arremate dele. E prontinho, eu finalizei aqui a minha coroa. E agora, para dar um charme nela, eu vou colocar essas pecinhas que eu peguei aqui para colocar nela, ó. Então, eu peguei, ela tem 6 piquinhos, eu peguei 6 pecinhas dessa. E eu vou colocar uma em cada piquinho desse, assim, ó, dessa maneira, tá? E aí tem pedrinhas que são redondinhas, tem vários tipos de pedrinha. Eu vou colocar essa mais compridinha aqui, que eu achei que combina aqui com essa parte levantadinha aqui. Antes de eu colocar essas pecinhas, eu já vou colocar a coroa aqui na cabeça dele. Vou pegar minha cola pano. Vou passar aqui no aro. E já vou colocar
aqui na cabeça dele. Passar aqui por dentro. Vai ficar dessa maneira, tá? Você ajusta. A hora que tiver bem ajustado, aí você prende com os alfinetes. Só que eu vou prender aqui no meio, para não pegar onde eu vou colocar a pedrinha, né? Ó, vou colocar aqui para ajustar. Tá vendo? Tô colocando entre um piquinho e outro, para no piquinho eu colocar a pedra que eu quero colocar. Ó, vai ficar bem aqui. Na cabeça dele. Aí você verifica se tá certinho. Se você fizer sem o aro, só com as correntinhas, é a mesma coisa, tá bom? Vou prender bem aqui. Pronto. Tá bem preso. Vou esperar secar agora. Enquanto isso, eu vou pegar a minha cola, e essa cola aqui é de lantejoula mesmo, tá? Aqui eu também uso da Aline, mas você pode usar a que tiver aí na sua cidade, no seu país. E eu vou colocando aqui, ó, eu vou colocar aqui bem no biquinho, que eu quero essa pedra bem no biquinho. Coloquei muita cola. Essas pedrinhas, elas são adesivas, mas a gente não pode contar com o adesivo da pedrinha, viu? Porque não segura. Ó, vou colocar bem aqui, bem na pontinha. Dessa maneira, só que eu vou colocar nas 6 pontas. Eu quero ela aqui nas 6 pontas. Tô chegando aqui na minha última. E aqui, gente, a decoração da coroa é muito do gosto de cada pessoa. Tem gente que vai preferir deixar sem pedra nenhuma, tem gente que vai colocar outro tipo de pedra, tá? Aqui é do gosto de cada um. Bom, terminei aqui o meu rei Belchior. E agora é só esperar secar. Quando acabar de secar, é tirar os alfinetes e ele está prontinho. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!